Gálatas capítulo 2, só o verso 6, que pode ter alguma polêmica, né, com relação a esse versículo, como nós vimos na semana passada, né? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Muito bem, só esse pedacinho, né? Nós vimos na semana passada que esse versículo do apóstolo Paulo aqui, né, esse versículo deve ser entendido à luz daquilo que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, né? E à luz daquilo que nós vimos também na semana passada, à luz do ensino do Senhor Jesus sobre a questão da liderança na igreja. É interessante, irmãos, que os presbiterianos dizem que Deus não nos deixou sem instruções com relação à forma com que a igreja deve ser regida, a sua igreja deve ser regida. E nós podemos concordar com isso. De fato, Deus deixou-nos algumas valiosas instruções a respeito de como a igreja deve ser regida, de como a liderança da igreja cristã, a igreja de Cristo, deve ser estabelecida. Deus nos deixou instruções da forma como nós devemos olhar. Mas eles não estão de acordo com o ensino de Jesus. Nós precisamos entender isso, né? E uma outra coisa aqui que eu acho que precisa, talvez uma decorrência disso que a gente está falando, que precisa também nos pôr em alerta, é a existência ou a percepção que as igrejas normalmente têm, né, da figura do pastor como um profissional assalariado, né, contratado, digamos assim. Essa figura de um pastor assalariado, contratado, que vem de fora, né, é compatível com o ensino bíblico? Nós vimos o quê? Quando Paulo estabelece as igrejas, ele, depois da primeira viagem missionária, ele volta, fortalecendo as igrejas que ele fundou e promovendo em cada uma delas a eleição de anciãos ou de presbíteros. Ou seja, eles eram eleitos de dentro da própria comunidade a que eles pertenciam. Eles não eram chamados de fora, não é, mediante um salário. Em uma certa igreja, aqui na cidade de Maricá, uma equipe lá que estava fazendo a transição pastoral chamou um determinado pastor para fazer uma entrevista com ele, né? E esse pastor veio com o pai dele, que também era pastor. E na reunião, o presidente lá da comissão apresentou o pastor fulano de tal, pai do outro que estava sendo candidato. Ele disse assim: eu não vim aqui como pai do fulano, eu vim aqui como advogado do fulano. Por quê? Porque estava em vias um contrato para ser firmado entre a igreja e o determinado homem. E ele trouxe o pai para servir de advogado. O que eu acho que eu faria se eu fosse o tal presidente da comissão? Eu diria assim: a reunião está encerrada. Certo? É igual aquele primeiro encontro às cegas do rapaz com a menina, né? Ele chega lá, o rapaz calvinista, e pergunta para a menina: qual o primeiro mandamento? E a menina: Adão, come logo essa fruta. Ele: garçom, pode trazer a conta. Né? Eu acho que deveria ser a reação dessa comissão. Se nós tivéssemos dentro da nossa mente esse conceito do que significa liderança bíblica. Né? Então, irmãos, voltando aqui, como eu disse lá, exercem autoridades. O grego tem uma variedade de termos para descrever liderança, autoridade. Vou ler aqui algumas. Arjon, governante. O príncipe, no sentido de principal. Né? Quando às vezes na nossa versão fala o príncipe da sinagoga, não é príncipe no sentido de filho do rei, né? Como nós temos popularmente, é o principal da sinagoga. Né? Argê, chefe,
ou oficial de tropa. Timê, dignatário. Agisnagogos, oficial da sinagoga. Táxis, qualquer posto hierárquico, qualquer posição dentro de uma hierarquia. E telos, que é o poder de alguém que governa. E é interessante que nenhuma dessas palavras que eu citei aqui, ela é usada no contexto de liderança da Igreja de Cristo. Não aparece nenhuma dessas palavras no grego. E é uma pergunta que a gente tem que fazer. Se os autores do Novo Testamento quisessem utilizar alguma dessas palavras para descrever os líderes da igreja, eles teriam feito. Por que não fizeram? Não fizeram. Por que não? Porque nós precisamos lembrar que o princípio da liderança na igreja é radicalmente diferente do princípio das bases da liderança secular e das bases da liderança que eles estavam encontrando nas estruturas judaicas da época. Né? Então, isso é importante. Uma coisa que também chama a atenção e que deve ser muito considerado por nós é o fato de que quando o apóstolo Paulo ele escrevia uma epístola a uma igreja, ele não se dirigia especificamente a uma liderança definida. É interessante isso. Né? Eu vivi muito tempo dentro da denominação da IPB, e quando a gente faz uma comunicação externa, a gente sempre faz uma comunicação ao conselho da igreja. Então, sempre se diz, a gente escreve a igreja, mas a igreja é representada pela sua liderança, que é o conselho. Então, a gente não escreve a igreja presbiteriana de tal lugar, a gente escreve ao conselho da igreja de tal lugar. Ou então, dependendo da denominação, ao pastor da igreja de tal lugar. Mas isso é uma coisa interessante. Né? As epístolas, com exceção de Efésios, elas foram escritas a igrejas que estavam passando por problemas, e às vezes por problemas muito graves. Mas o apóstolo Paulo nunca escreveu essas epístolas a um líder ou a um grupo de líderes. Por exemplo, vamos ver aqui Romanos, a introdução. Paulo, servo de Jesus Cristo, vou ler sempre o capítulo 1, né, as introduções das epístolas. Paulo, servo de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Eis os destinatários. Para quem Paulo escreveu a epístola, não para um grupo seleto de líderes, mas a igreja toda, a todos os que estão em Roma. 1 Coríntios, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. 2 Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Gálatas, Paulo, apóstolo, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Efésios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso. Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Colossenses, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. 1 e 2 Tessalonicenses, introdução igual. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Então, irmãos, vejam aí. Mas Paulo escreveu diretamente a Timóteo e a Tito. Verdade. Mas essas epístolas, elas são chamadas incorretamente de epístolas pastorais. Mas nós já sabemos que Timóteo e Tito não eram pastores, eles eram evangelistas. Eles eram colaboradores de Paulo. E as epístolas de Timóteo e Tito, elas não foram escritas a uma igreja, mas elas foram escritas particularmente a esses colaboradores do apóstolo Paulo. Então, elas não são para ser contadas. Né?
fato também muito curioso, pelo menos para mim, que eu acho que também é muito importante, é que as palavras que nós lemos com relação à liderança na igreja, bispo, presbítero ou ancião, só aparecem 5 vezes nas epístolas de Paulo. 5 vezes. Mas a palavra irmãos, adelphos, aparece 134 vezes. Por quê? Talvez porque Paulo sempre prioriza a comunidade dos crentes, coletivamente. E nós, olhando para o Novo Testamento, nós vamos ver algo muito importante. Nós estamos abdicando das nossas responsabilidades e colocando essas responsabilidades debaixo dos ombros de um, entre aspas, profissional que nós pagamos para executar as funções que deveriam ser nossas. A igreja toda no Novo Testamento é chamada coletivamente a desempenhar essas funções que hoje nós estamos dizendo que são os pastores que devem realizar. Isso é importante. Toda a igreja é chamada, 1 Coríntios 5, a disciplinar os faltosos. Toda a igreja é chamada, 1 Tessalonicenses 5,14, a admoestar os indisciplinados, a animar os desanimados e a apoiar os débeis. Toda a igreja é chamada, Romanos 14, 19, a edificação mútua. Toda a igreja é chamada, Hebreus 3, 13 e 10, 25, a exortação mútua. Toda a igreja, todos os irmãos são chamados à comunhão mútua, 1 João 1, 17. Toda a igreja é chamada à confissão mútua dos pecados, Tiago 5, 16. Toda a igreja é chamada ao ensino mútuo, ensinando-os uns aos outros, Colossenses 3,16. Toda a igreja é chamada a servirmos uns aos outros, ao serviço mútuo, Gálatas 5,13. Toda a igreja é chamada ao auxílio mútuo, Gálatas 6,2. E assim nós vamos vendo. Então a gente chama essa responsabilidade da mutualidade entre os irmãos. Ah, o pastor não visita. Você visita? Eu me lembro uma vez que uma irmã, numa igreja em Niterói, estou saindo da igreja. Por quê? Ninguém me cumprimenta. E quantas pessoas você cumprimenta? Não é? Ninguém dá um sorriso para mim. Quantas pessoas? Para quantas pessoas você sorri? Às vezes nós somos muito encaramujados. Então, cada uma dessas passagens, irmãos, e outras passagens, vão mostrar que cada membro da igreja é responsável por assumir as responsabilidades daquilo que nós chamamos, né, de cuidado pastoral. As chamadas responsabilidades pastorais são as responsabilidades de cada membro da igreja. Então, reparem que a liderança da igreja não é um grupo à parte. Por isso que eu digo sempre que eu não gosto nem um pouco de colarinho eclesiástico. Por quê? Porque dá a impressão de que é uma pessoa que está à parte, né? Tem uma posição diferente, superior. Tem um livro muito interessante que eu recomendo a leitura a todos. Quem gosta de ler, compre esse livro, ou então eu empresto. Santos no Mundo. Santos no Mundo. Como viviam os puritanos. Eu achei interessante que eu emprestei para o Paulo Renato, na época, nosso colega de trabalho, lá do banco, e ele falou, puxa vida, até os defeitos dele a gente precisava imitar. Porque tem um capítulo que fala sobre os defeitos dos puritanos, né? Ele diz, até dos defeitos eu gostei. Né? E lá nas tantas tem um capítulo que diz que um determinado puritano treinou o cachorro dele, o cão, para avançar em qualquer pessoa que ele visse usando roupa eclesiástica, ou um colarinho eclesiástico, ou uma toga.
Então, ele soltava o cachorro ia em cima. Né? Por que isso? Reparem, porque essa distinção entre clero e leigo é uma distinção não bíblica, é uma distinção artificial. A gente, às vezes, critica a distinção que os pentecostais fazem entre batizados e não batizados. Não existe essa distinção entre batizados e não batizados com o Espírito Santo. Né? Aí, entre aqueles que falam em línguas e aqueles que não falam em línguas. Mas nós, às vezes, muitas vezes fazemos essa distinção entre o ordenado e não ordenado. Um dia, não sei com quem que eu estava conversando, sobre uma coisa que às vezes se fala muito, né? O chamado ao ministério. Como Deus me chamou ao ministério. Deus me chamou ao ministério. Como se fosse algo místico, né? Especial. Deus me chamou para ser pastor. Então, o chamado ao ministério. Onde está isso na Bíblia? O chamado ao ministério. Reparem que quando o apóstolo Paulo fala de ministério, ele diz assim: se você almeja o episcopado, você almeja algo muito bom. Ora, eu posso almejar o episcopado. Eu posso desejar isso no meu coração. Eu quero assumir essas responsabilidades. E o apóstolo Paulo, você está desejando algo bom. É necessário, porém, né, que aquele que almeja essas coisas seja isso, tenha essas qualidades. Então, busque-as. Uma vez numa igreja, um presbítero veio falar comigo, na época de eleições, né, para presbíteros e diáconos, que o conselho da igreja presbiteriana achou que um determinado irmão deveria ser indicado para diácono, para o cargo de diácono. E aí o presbítero foi falar com ele. Ele disse assim: não, diácono eu não quero, mas se for para presbítero eu quero. Aí ele complementou: faltou humildade àquele irmão. Depende. Concordam comigo? Depende. Se ele tem na mente, como esse presbítero tinha na mente, que o presbítero está acima do diácono num sistema posicional e hierárquico, então faltou realmente humildade àquele irmão. Certo? Mas reparem que a cabeça daquele presbítero não estava pensando biblicamente, porque ele estava pensando no presbítero. Porque ele estava pensando num sistema hierárquico, que talvez o pastor estivesse no topo, depois vem os presbíteros e depois vem os diáconos. Então, se ele estava pensando assim, sim, faltou humildade. Mas se ele não estava pensando assim, estava pensando nas atribuições do presbítero, de ensino, então, cada um tem o seu chamado. Entendem aqui, irmãos? Hein? Se reprovou. Né? Então, mais uma vez, presbíteros e diáconos não são um grupo especial colocado à parte dentro da igreja. Os presbíteros e diáconos não devem pensar que irão dirigir a igreja à parte da igreja, que irão dirigir a igreja sem a igreja, que irão tomar decisões sem a igreja. Eles não cuidam da igreja sozinhos. Não há digamos assim, uma outorga de poder ilimitado a esse grupo de homens. Né? Não existe ninguém na igreja elevado a uma posição de preeminência e de poder no sentido secular ou naquele sentido judaico. Aquelas pessoas que amam os primeiros lugares nas sinagogas, que amam ser chamados nas ruas de Rabi, Rabi. Então, o que, em suma, a gente tem que entender? Como diz aqui o apóstolo Paulo, né, em Gálatas capítulo 6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido, no outro tempo,
não se me dá. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Que na igreja, a liderança, como ele mesmo na prática, ele fazia e os coríntios não entenderam, a liderança na igreja não tem status. Não existe hierarquia. Como nós vimos, aquele que quiser ser líder tem que servir os outros. Jesus chamou os discípulos e fez o que com eles? Lavou os seus pés. Eu dei o exemplo para vocês. Então, na igreja, os líderes encontram essa liderança exatamente nessa posição de humildade, sem domínio. Não é um grupo de homens que exerce domínio sobre os demais. Eu acho interessante, não sei, quando eu estudava antropologia lá na faculdade, uma vez o professor falando sobre as tribos indígenas brasileiras, né, na época do descobrimento, você sabe como é que era o cacique, né? Mas sabe qual é o poder que o cacique tem? De convencimento. Ele diz assim: vamos lá fazer uma guerra contra aquela tribo lá de nossos inimigos. Ah, não estou afim, não. Hoje eu estou afim de beber cauim, de comer banana, não sei o quê, e ficar aqui deitado na rede. Se ele não convencer, ninguém vai. Era o convencimento, tinha que ter lábia, né? Convencimento. Eu acho que, de certa forma, a Igreja de Cristo, a autoridade é uma autoridade moral. Moral. É o que nós devemos entender das palavras do apóstolo Paulo aqui nesse versículo 6. Ou seja, sem status, sem hierarquia. É por isso, né, mais uma vez, para quem não sabe ainda direito, que nós não temos bancos ali na frente. Não temos, né, uma cadeira lá no meio com o encosto mais alto, né, estofado de veludo vermelho. É por isso que nós não temos. Por quê? Porque nós precisamos firmar o princípio de que quem está ali somente para executar algum serviço, algum trabalho, e depois volte e sente-se do lado da sua esposa, se você for casado. Igual os demais. Não é assim que a gente faz? O pregador, igualmente. Ele não fica ali atrás, separado dos demais. Então, o quanto possível, eu gosto disso, né? Às vezes a gente não segue. Uma pessoa já orou, dá para outra. Uma pessoa já leu, espalha. Quanto mais gente participar ativamente do culto, melhor. Se você vai pregar, que outro dirija a ceia. Assim. Espalhemos. Né? Então, para terminar, já passei da hora um pouquinho, são esses princípios bíblicos que nós, né, devemos observar. É sobre esses princípios bíblicos, e nós vamos estudar melhor isso aqui na classe Novos Membros, coincidentemente, estamos tratando disso, né? Nós não podemos nos afastar deles, como diz aqui o apóstolo Paulo, nem ainda por uma hora. Nem ainda por uma hora. É por isso que eu fui voto vencido, né? Um bom exemplo disso. Eu queria colocar na nossa igreja, quando nós começamos aqui no ano de 2000, Igreja Evangélica Livre, e o pessoal não gostou muito do nome, e firmamos nesses 3 palavrinhas. Igreja, nós somos igreja, como outras igrejas, né? Nós não somos uma seita, nós consideramos os nossos irmãos como irmãos, de fato, mas nós somos reformada, ou seja, nós somos calvinistas e nós somos presbiteriana. Nós adotamos um sistema presbiteriano de governo, como nós temos aprendido. Agora, nós baixamos o status. Ninguém aqui é reverendo, ninguém aqui tem título antes do nome, né? Ninguém aqui é tratado de forma diferente. Baixamos o status e elevamos as exigências, né, para você ser líder aqui. E, de certa forma, também colocamos um sistema de instável, né, instável.
de certa forma, todos os líderes andam aqui na corda bamba, porque todos os anos eles são submetidos aí ao escrutínio da igreja, né? Então, é isso. Firmemo-nos nos nossos princípios, irmãos, e não nos afastemos deles por uma hora sequer. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui, que sejam preciosos para a nossa vida, para a nossa estrutura bíblica, Senhor Deus, para a nossa forma de pensar. E que em todas as coisas possamos, Senhor Deus, dar glória, honra e louvor a Cristo, que não nos deixou de fato sem instruções com relação à forma como governamos e somos governados. E que assim possamos andar em harmonia, em amor, em comunhão uns com os outros, para a glória do seu nome. No nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.